Estamos de volta a mais um podcast do Reggae Point aqui no imirante.com. Não esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar esse bate-papo super interessante sobre a história do reggae dentro de São Luís. E hoje, olha, faz tempo que eu tento trazê-lo aqui na bancada, mas eu sei, é a vida corrida da gente, né, Dredd Santos? Bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui à disposição para fazer um resumo da minha história. Que legal, Sandro. E, Sandro, como começou a sua relação com o reggae? Bom, o meu pai sempre foi radioleiro. Na época não tinha tanto reggae como tem hoje aqui na ilha. E a gente tocava merengues, discotecas, lambadas, tudo misturado com reggae. Botava 3 reggae, 3 lambadas, 3 discotecas, 3 jovem guarda, 3 músicas românticas. E depois para voltar pro reggae de novo, porque eram poucas músicas de reggae que tinha aqui. Então não dava para fazer uma festa só com reggae. Então eu já fui acompanhando meu pai, contra a vontade da minha mãe, porque eu era de menor. Então eu acompanhava ele. Então eu vim pegando os macetes com ele já. Isso na década de 70? Na década de 80 já, 82, 83. 82, 83. Isso. Ele tinha radiola nesse período? Sempre foi radioleiro, sempre foi com radiola. O nome da radiola? Aí eu batizei ela como Deusa do Som. Deusa do Som. Isso. Só que na época ele tinha radiola válvula, ela não tinha nome. Quando começou a aparelhagem de transistores, aí eu que botei a radiola Deusa do Som. Aí você passou a colecionar discos, é isso? Isso. Eu passei a gostar do ritmo. Então, de lá pra cá, eu sem viajar pra Jamaica ainda, eu não começava a comprar discos da mão do rapaz que trazia. O Enéas, ele trazia de Londres. Aí eu comecei a colecionar, comprando os discos da mão dele. Nem sonhava em pisar na Jamaica. Era caro, Sandro, o disco? Era. Eu gastava o meu salário todinho da Halumar só para comprar discos. Um LP, 2, 3? Não, comprava vários, mas ia embora o salário todinho. Aí eu ficava o mês todinho sem grana, mas só porque eu... O movimento de São Luís de reggae estava crescendo nesse período. Estava crescendo já, estava crescendo. E o que te motivou a viajar à Jamaica pela primeira vez? Por incrível que pareça, eu olhava aquelas paisagens bonitas da Jamaica nas capas dos discos e um dia eu vou lá. Não sei como, mas eu vou. Tanto que eu tive a ideia em 1991. 91? Em 91. A primeira viagem. A primeira viagem, em abril de 91. Você, não, agora eu vou para Jamaica e pronto. Fui, comprei a passagem. Fiquei pagando um ano antes da viagem. Fiz um crediário. Aí eu... Era cara, Dredd Santos, naquela época? Porque não, ainda continua, né? Continua caro, mas só que na época, em relação a hoje, é muito baixo. Mas você foi o quê? Por Miami ou pelo Miami. Essa é São Luís, Belém, Miami. Ainda tinha essa questão de visto? Tinha, não, mas só que, como eu não tinha autorização para entrar no país, não conseguia o visto americano, eu viajava por um código que a Varig me fornecia na época, o TWOV, é o TWOV. Então ele me dava direito a ficar 8 horas no aeroporto, mas sendo escoltado pela segurança cubana ou então mexicana, porque eu não podia trafegar dentro do aeroporto com meus documentos em mãos. Eles ficavam com meus documentos, me encaminhavam para algum restaurante ou então para sala de espera, tinha para fazer o check-in e depois... Só entregar meus documentos dentro do avião, da Jamaica, ou então quando vinha para o Brasil. Então, a primeira viagem foi em 91. Em 91. O que você encontrou na Jamaica em 91? Viajou eu e o Nat Nyson. Nós já teríamos tido informações que na Jamaica era só ilusão, que não tinha reggae. Nós entramos na loja, na Range Records. Aí nós olhamos nas prateleiras, Nyson, esses discos aqui a gente já tem tudo lá no Brasil. Será que a gente vai pagar um mico aqui também na Jamaica? Foi que Nyson chamou o dono da loja e perguntou se só tinha aqueles discos ali na época, ali naquela... A gente viajou. Ele disse, olha, esses discos são os atuais, só que tem muito disco lá para trás que aqui ninguém mais quer, ninguém usa mais. Aí foi que ele levou a gente lá para trás e a gente viu, pô, a gente ficou espantado. Que disco é esse aqui que tem um buraco grande no meio? Isso aqui não toca disco da gente. Ele disse, não, vocês vão botar um adaptador. Os nomes dos camaradas lá, que a gente só era acostumado com Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Jacob Miller. Aí tinha centenas de artistas que... Milhares de discos que a Dredd nunca nem tinha ouvido falar. Era tanto disco que a gente não sabia nem por onde a gente começar. Não se conhecia naquela... Não conhecia, ninguém conhecia a música de Sidney Rogers, por exemplo? Não. Jack Brown, Stanley... Jack Brown já tocava aqui. Já tocava. Veio numa coletânea, o Wise Dredd. Tocava uma música dele aqui. Mas só que eram vários cantores que a gente nunca tinha visto falar. Então, ele
começaram a testar o disco pra mim. Um ficou com o toca-disco lá, testando pra nós, e o outro pra mim. Uhum. Às vezes nós dava mais desperto, não, essa música é bonita, dá pra mim. Não, tá testando é pra ti aqui, eu testo pra ele. Como era feita essa seleção? Era muito rápida? Era rápido, bastava... Entrou no ritmo ali que a gente gosta, a gente já separa pra não perder o tempo. Porque se for ouvir a música todinha, perde muito tempo. Direção, o que realmente interessava pra vocês? Em termos de que, assim, pra... Eu falo de artista, o tipo de reggae. Ah, sim. Porque tem variante, né? Tem vários tipos de... Tem vários tipos de discos, tem vários tipos de... E como funcionava isso? Porque você está falando de milhares de discos. Tinha que ser rápido. Isso, tinha que ser rápido. Então, eram ritmos que a gente não tinha escutado aqui. Mas a gente sabia que ia se encaixar na sequência aqui. É isso que eu quero saber. Então, eu digo, rapaz, esses cantores aqui a gente nunca ouviu falar. Aí ele botou pra gente ouvir. Era um monte de disco, todo dia que a gente fazia. Nós fomos para lá 10 dias, direto só para essa loja. E todo dia era mais de 100, 200 discos que a gente comprava. Você comprava e aqui em São Luís você revendia? Ou era pro teu arquivo? Aqui, era pro meu arquivo. Só que quando eu cheguei aqui, o Ferreirinha da Estrela do Som, ele foi lá na minha casa. Mas ele botou tanta proposta que eu acabei vendendo toda a minha coleção para ele. Então foram mais de 1.400 discos que ele pegou logo na primeira vez. Foi muito disco bom, porque as músicas que estão rodando aqui hoje, 95% foram essas que nós começamos a trazer na década de 90, precisamente no ano de 91. Dá exemplo de algumas músicas que você trouxe na primeira viagem. Não, o Melô da Chuva, o Sweet Pea, o The Fabulous Five. Aí eu trouxe o Melô de Alcântara na primeira viagem, Melô de Teresa. O Albert Mood. O Almude. O Almude. Trouxe Melô de Teresa, trouxe o Prince George. Prince George. E vários, não sei, que às vezes me falha a memória aqui, são... Tina, quem trouxe Tina, da Flora Adams? A Flora Adams já trouxe em 93. Você encontrou na Jamaica ou em Londres? Na Jamaica. O primeiro eu encontrei na Jamaica, depois o segundo eu encontrei em Londres. Quantas vezes você foi à Jamaica? Só 25. 25 viagens à Jamaica. 25. E a Londres? 5. 5 viagens a Londres. 5 viagens a Londres, totalizando tudo, 30 viagens no exterior. Dredd, o que o povo não conhecia em São Luís que você encontrou na Jamaica e trouxe pra cá? Muita coisa. Por exemplo, eu citei Sidney Rogers. Sidney Rogers, esse teve as músicas dele, teve o Sidney Rogers, teve músicas de Jack Brown, que o pessoal nunca tinha escutado aqui também, Jimmy London. Jimmy London já tinha uma música que tocava aqui, mas ninguém dava muita importância. Depois a gente foi começando a descobrir as outras músicas dele, o It's Now or Never, que fez muito sucesso aqui na Então época. você já tinha uma ideia de que Jimmy London, vou pegar que pode fazer sucesso. Isso, porque as músicas dele também se encaixavam aqui no ritmo que a gente estava querendo pegar, e eram músicas muito lindas, pô. Aquela música do Smoke, o Laura, foi você que trouxe? Eu que trouxe na primeira viagem. Eu trouxe um... Você e Knifeson. E Mas não fez trouxe sucesso, outro. não fez sucesso. Ela Estourou não agora. Estourou, veio estourar agora. Isso também como o Rebel Music com o Ed Smith. Sério, cara? Trouxe na primeira viagem. Não fez Era um disco. disco que ficava pelo chão. Sandro, o reggae desacelerou. Você acha que o reggae desacelerou? Em 90 ele era mais aceleradinho? Ele era. Foi a década de ouro 90, ele era um reggae mais acelerado. Agora ele deu uma pequena recuada, assim, uma desacelerada. Vocês escolheram lá na Jamaica um repertório que fosse fazer sucesso em São Luís. Isso. Nas Então, radiolas. nas radiolas. E fez sucesso. Fiz muito sucesso. Fez muito sucesso em São Luís. Então nós trouxemos essas músicas, essa Rebel Music que ficou para trás, ela não estourou na época porque tinha música de mais impacto, que a gente... Era tanta música que a gente pegava de mais impacto para poder tocar nas praias, nos clubes de reggae. E na hora que botava, pegava na mesma hora. Porque ninguém sabia, ninguém conhecia aquelas músicas ali. É verdade que você foi proibido de andar dentro dos guetos lá na Jamaica? Não, O governo proibiu? não precisamente. Assim, eu falei com o embaixador brasileiro na época que era dia de eleição, eu estava na Jamaica, um domingo, e na segunda-feira eu fui justificar a minha ausência do país. Uhum. E ele perguntou por onde eu estava andando, onde eu estava hospedado. Uhum. Aí eu disse, eu estou hospedado a 2 quarteirões aqui na área nobre da Jamaica. Ele, você não está entrando naquela favela não. Eu, qual delas? A Jamaica é cercada de favelas. Ali, ele falou, Trench Town. Eu digo, não, eu nem sei por onde, para que lado fica. Mas mentira, eu estava indo todo dia para lá. Comprando disco lá em Trench Town. Comprando disco lá, correndo um risco doido. Os caras, eu tinha que entrar na favela escoltado, pô. Sandro, você se tornou uma peça fundamental na construção da identidade do reggae em São Luís. Você tem consciência disso? Não Claro, tem? tenho sim. Tenho porque não é para todo mundo fazer esse horror de viagem que eu fiz, o risco que eu corri.
entrando ali naqueles guetos da Jamaica, é complicado. Fora a burocracia passando pelos Estados Unidos, na imigração. E depois eu teve o problema lá em 2001, lá nos Estados Unidos. Eu tive que ir pela Venezuela depois eu fui pelo Panamá. E eu quase não tive tempo de fazer turismo. Era mais a trabalho. E era um trabalho arriscado. Mas eu tinha aquela ânsia que eu tinha de comprar discos, o medo ficava de lado. Você fez muita amizade, então, na Jamaica? Fiz muita amizade, muita mesmo. O pessoal lá, quando eles me olhavam lá, me abraçavam dentro das lojas, porque eu fui muitas vezes ali, eu construí um ciclo de amizade muito grande ali. Muito grande mesmo. Por onde eu andava ali, o pessoal me conheceu. Eu andava ali de cima a baixo, ali, andando ali naquela Jamaica ali, sem andar de carro. Eu já conhecia tudo ali. Conhecia não, conheço, né? Vocês acabaram despertando a atenção dos próprios jamaicanos no valor desse material que se tornou rico aqui em São Luís. É raro, né? É rico que eu falo porque esse disco passou a ter um valor alto, né? Meio que absurdo aqui em São Luís, né? Se pagou muito caro por um disco de reggae, né? Isso, para manter uma exclusividade, né? Com certeza. Hoje, para você ter um disco raro, tem que desembolsar uma boa grana. Porque eles ficaram mais, assim, atentos com esse negócio, porque a gente viajava demais. Não só a gente, como também os japoneses. Outra galera também de Belém, viajando para lá constantemente. E fora nos leilões que aconteciam, eles botavam um preço muito alto, eles foram mais, assim, abrindo os olhos. Então, a gente comprava demais. Um disco naquela época era muito barato, como se fosse R$4 hoje. Você trabalhava especificamente para alguém aqui de São Luís? Não. Para ir à Jamaica? Uma vez só que eu fiz um contrato com o Pinto da Itamaraty. Ele viu que eu estava trazendo muito reggae para cá. Toda vez que eu fazia, eu trazia... Foram 25 viagens. 25 viagens. Então, ele me segurou no ano de 1998. Ele fez um contrato assinado comigo. Esse ano... Que a partir daqui você só vai viajar para mim. Viajar para mim. Está proibido de viajar para qualquer pessoa. Com um contrato assinado. Eu não podia furar o contrato. Uhum. Então, eu fiquei preso na mão dele. Aí eu fiz... Era para fazer umas 5 a 6 viagens, eu só fiz 2. Isso, de certa forma, te dava um conforto também, né? Financeiro. Isso. Uhum. Dava um conforto financeiro, porque eu sabia que aquele ano todinho ali eu ia ter uma renda fixa. Aí você ia para Jamaica, garimpava os discos, ouvia, garimpava. Mas eu só fiz 2 viagens para ele. Fiz uma no começo do ano e a outra no final. Mas esse período todinho, do começo até o final do ano, ele ficou me mantendo. Na hora que eu precisava, ele me arrumava dinheiro, como se eu estivesse viajando. Você falou das dificuldades de chegar à Jamaica, lá dentro mesmo da Jamaica. Me conta algo curioso sobre essas viagens, algo que você acabou vivendo lá dentro do país. Começou ali pela imigração. Quando Sim. eu viajei a primeira vez com o Naison traduzia para mim. Depois eu comecei a criar ali, a descobrir os meus esquemas ali, né? Uhum. Então, Os contatos, né? Meus contatos, eu não queria mais viajar com ninguém. E uma vez quase eu ia sendo deportado, porque me fizeram uma pergunta muito rápido lá e eu não entendi. Eu pedi para o rapaz da imigração falar mais devagar e repetir a pergunta. Ele não gostou e chamou uma pessoa lá dentro que sabia falar castelhano, que eu não sabia nada. Aí eu disse para ele, fala devagar que eu vou entender. Porque sabe que o inglês da Jamaica é um pouco surdo, né? Ele tem muito dialetos. Uhum. Então eu peguei... É uma mistura de indígena com... Pois é. Então ele fez as perguntas, perguntou onde é que eu ia ficar e eu respondi tudinho. Eles ligaram pro hotel para saber se eles me conheciam. Aí foi que eles disseram que não, ele é acostumado a ficar aqui, foi que eles me liberaram. A outra vez foi lá em Provincetown. Nós tivemos que pagar um camarada para escoltar a gente dentro da favela, porque nós entramos lá e deu maior confusão, porque a gente disse, não leva dólar americano, leva dólar jamaicano. E Ferreirinha, na época do Espaço Aberto, levou dólar americano, então ficou maior confusão lá. Ele chegou do bar, pagando cerveja para todo mundo, e o pessoal olharam logo assim, esse cara tem dinheiro. Então foi maior confusão para sair da favela. Depois disso eu disse que eu nunca mais voltava lá, mas mesmo assim eu voltei. Voltei, e daí agora em 2013 eu fui lá, inclusive o colecionador, deixa teu relógio aqui, tua aliança. Quando eu fui lá, o dono lá do disco não me conheceu. Fazia tempo que eu não ia lá. Aí o filho dele veio, mostrou ali, eu comprei 10 discos raros. Aí ligou, quanto custa? Ele, $20 americanos. Eu digo, não, lá em cima eu tô pagando 10. Ele ligou, aqui os discos são meus, tu paga o tanto que eu te pedi. Aí digo, pega teus discos que eu não quero. Eu não pago mais que isso. E me leva de volta. Ele foi me buscar lá onde eu tava. E dei as costas. Ele pegou, puxou minha camisa. Ele, quando eu estiver falando contigo, não dá as costas pra mim. Uau! Aí ele ligou, pega teu disco, eu não quero mais comprar teu disco.
Aí, aguarda bem aí. Ele falou com o pai dele aceitou, eu paguei. $100 americanos, 10 daí, 10 discos. Aí ele perguntou, tu volta aqui amanhã? Ligou, volto. Ele já tinha olhado o disco tudinho. Eu volto nada a ver só comigo. Já tinha muita coisa? Tinha pouca já. Cara, uma pergunta que não quer calar. Ainda tem raridades lá que nunca tocaram aqui em São Luís ou até mesmo em Belém, Fortaleza, que também tem buscado esses discos lá Com na Jamaica? certeza tem, com certeza. Tem muitos discos, como eu falei agora há pouco. A gente dava importância mais para aquelas músicas de impacto. Uhum. Tem muita coisa que ficou se pra vendia, trás, né? e que se vendia, que a gente sabia que tinha uma garantia que ia vender. Sim. Então a gente não ia perder tempo com aquelas ali que a gente ia ter que trabalhar em cima. Hoje a galera tá trabalhando em cima da música, eles não estão pegando. Mesmo assim, lá tem muita música de impacto lá. Todas as viagens que eu fiz, eu sempre trazia coisas diferentes. Sandro, é verdade que você deixou vários discos em gavetas lá Na dos Inglaterra. hotéis? Na Inglaterra. Na Inglaterra. Eu entrei na... Comprava e... Foi só uma vez que eu fiz isso aí. Eu fui em Londres, fui na Black Music, aí eu comprei um disco lá na mão do cara, do dono da loja lá, eu não sabia que ele comprava de volta. Se ele me vendia 1 libra, aí ele comprava por 50 centavos de libra. Era metade do preço que ele tinha vendido. Só que eu condenei assim, eu reprovei alguns discos que hoje faziam sucesso aqui. Ficaram bem uns 80 na gaveta do hotel, para não dar excesso de peso. Deixei lá. Ele tinha me expulsado da loja dele, porque eu queria ouvir os discos que ele não deixou. Por isso que eu comprei aqueles discos ali, aquela quantidade de discos que eu não gostei. Ele perguntou, você quer ouvir pra quê? Eu quero saber se presta ou não presta. Eu ofendi o cara, pô. Eu falei mal do disco do cara. O cara veio e levantou a tábua do balcão e disse, sai da minha loja agora. Falou pra ti? Falou pra mim, pode sair da minha loja agora. Eu peguei, larguei o disco lá. Ele tomou o disco da minha mão e jogou em cima do tabuleiro lá. Peguei e saí. Quando foi depois de 2 dias, eu fui lá. Na véspera, eu via voltar pro Brasil. Aí eu tinha comprado uns 4 LPs, fui lá. Aí foi que eu comprei o Sidney Rogers. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia o meu Melody Tradição, que é uma das músicas muito tocadas. Só que eu não conhecia. Peguei, olhei o nome lá, fui separando pela data de gravação. Aí eu peguei, ele olhou pra mim, só comprou isso aí. Aí só. Aí ele veio, levantou o balcão, ele disse, esse cara vai querer me bater agora. Aí ele disse, vem aqui. Aí ele abriu a porta, vai lá pra baixo, 6 horas em ponto eu fecho a loja. Lá tem som e tem disco lá embaixo. Quando eu entrei no porão, até me benzi, o tanto de disco que tinha lá. Eu até me benzi mesmo, eu fiquei assim, por onde é que eu vou começar a comprar isso aqui? Aí eu peguei, limpei um canto, o que eu vou olhando, eu vou botando pra cá pra não misturar. 40 minutos que eu fiquei lá embaixo, já ia dar 6 horas, aí eu comprei quase 200 discos, só disco e pancada mesmo. Single, compacto ou LP? Só compacto. Só compacto. Só compacto. Você sempre foi muito amante dos Os compactos. compactos. Igual a ti. É verdade. Pois é. 200. Ouviu, já foi... Já foi entrando no ritmo, já fui separando. Tem que Levava ser as rápido. cópias também, não? Ou Tem que ser só... rápido. Quando eu encontrava um disco raro, podia ter 5 do mesmo, eu trazia. Todos eles. Porque eram discos raros, aí eu sei que eu ia vender aqui, ia fazer... Onde você dinheiro. encontrou mais disco? Na Jamaica ou em Londres? Na Jamaica. Na primeira viagem eu trouxe mais de 1.400. Eu tô vendo que o problema com os vendedores é o mesmo, né? Na Jamaica e... Pois é. E Londres. É praticamente o mesmo. André de Sandro, com a internet, hoje, que você também compra, né? Pela internet. Eu já comprei discos pela internet que eu não conseguia achar na Jamaica. Apesar de eu ter feito várias viagens, Melody Estudante. Mesmo com a facilidade da internet, você acha que ainda tem disco... Tem. Quem não... Tem muitos colecionadores que eles não botam o disco dele para vender na internet. Um dos meus contatos, ele não faz isso. Uma vez que ele fez, um disco dele, ele botou para leilão, o cara arrematou, não sei de onde foi, e não pagou ele. Então ele disse, eu prefiro o japonês chegar aqui, ele leva o disco, não escuta, eu deixo tu escutar meu disco. Mas o japonês para o carro aqui, bota tudo dentro e leva. Aqui em São Luís tem esse codinome, né? Melô. Isso. Quem canta Melô da Raça? Até hoje ninguém sabe. Eu trouxe esse disco, é o disco mais raro que tem aqui em São Luís, porque o disco não tem rótulo, mano. Só tinha o nome lá, Ronnie Boy, Sly Smith, mas Ronnie Boy já falou que não é ele que canta aquela música. Ele até gravou uma versão, mas muita gente procura e não encontra. Não encontra. Até hoje só tem esse disco aqui. E foi você que trouxe? Eu que trouxe para Qual foi o disco mais caro que você vendeu aqui em São Luís, Sandro? Foi o Jack Brown, Missy Wide Wish, ele cantando uma versão de Cal Malcolm. De Cal Malcolm. Eu trouxe na voz de Jack Brown. Vendeu pra quem? Na época eu vendia pra Itamaraty. Botaram o Melody 1500.
Porque ele foi R$1.500 esse disco naquela época, como se fosse uns R$6.000 hoje. R$1.500 Botaram num compacto, num single. Naquela época, em 94, por aí assim, 93, 94. Só que era muito mais dinheiro do que hoje, né? E R$1.500 hoje. Que história legal. Meu Deus do céu. Você vendeu mais para Itamaraty, mais para Estrela, mais para... Mais pra Estrela do Som. Chegou a vender para Niveson também? Vendi também. Vendi, até pra Serralheiro eu vendi discos. Eu cheguei uma vez da Inglaterra, Serralheiro foi bater lá na... O meu irmão tinha uma barraquinha lá, aí eu botava, testando o disco lá. Quando ele, Serralheiro, olhando meu disco, o que tu tá olhando aí, Serralheiro? Não, eu quero ver se tu trouxe algum disco meu. Tu sabias que eu te conhecia aqui no Sistema Mirante, né? Na Mirante FM. Eu fazia o programa com o Tony Tavares e ficava lá limpando os discos, lá botando, era tudo analógico. Aí eu ficava de olho nos teus discos. Já ficava pegando aquela prática ali. É claro, você não trazia tudo pra cá. Algumas coisas pra apresentar. E isso era comum, né? Vocês chegarem, você, Júnior Black, Niveson, chegarem a São Luís carregado de discos e ir aos programas de reggae. Com certeza. Eu tinha um espaço aberto na Mirante aqui, no Reggae Point, que eu fazia com o Tony Tavares. Cheguei a fazer com o Fausto Baidu na AM. Na AM, no Rádio Reggae. Na época só tinha na AM, era o Rádio Reggae. Rádio Reggae. Aí depois passou para FM. Eu fazia muito programa com o Tony Tavares. Quando eu chegava de viagem, eu vinha direto para Mirante. Botava as músicas, ficava falando em cima. Hoje eu vou estar tocando em tal lugar, vai ter lançamento de música nova em tal lugar. E a galera, todo mundo ia. Você não faz ideia, né, de quantas músicas você trouxe da Jamaica. Não. E as pessoas ainda te procuram, Sandro? Procuram, porque eles dizem assim, rapaz, tem pessoas que me dizem assim, foi tu que trouxe esse reggae. Aí eu digo, não, foi tu que trouxe, tu lançou em tal lugar. E, quer dizer, era muita coisa que eu trouxe, que às vezes me falha a memória. Muita coisa mesmo. Não, porque até então a galera só conhecia Eric Donaldson, Gregory, Bob Marley, Jimmy Cliff, Jacob Miller. Jacob Miller. A galera não conhecia Sidney Rogers aqui em São Luís. Ernest Smith, muito menos, cara. Muito menos. Almude, muito menos. Esses caras aí, Prince George, esses caras nem sonhavam em conhecer o nome desses cantores. Daí acabou despertando a curiosidade de outras pessoas também, né, Com certeza, Sandro? que outras pessoas depois foram para Jamaica. Chico do Reggae estava com uma viagem marcada para Londres e ele cancelou a de Londres e botou para Jamaica. Quando ele viu o Manais chegando com aquele horror de discos, ele disse, não, eu vou para Jamaica. E depois outras pessoas viajaram também, como Cibá também foi Carlinhos, Romildo. Romildo também foi. Valtinho. Aí eu fiz uma viagem com Valtinho e Romildo e Júnior Black. Nessas tuas andanças lá pela Jamaica, você chegou a conhecer algum artista? Vários. Conta aí pra mim. Kate Pop foi um, nós não demos nem importância. O dono da Range Records, a gente tava na época que tocava o melô do Batman, tava no auge, ninguém sabia quem cantava, só quem tocava era Itamaraty. Envious, né? Isso. Aí ninguém sabia quem cantava. Nesse dia a gente tava na Range Records lá e o dono da loja apresentou ele pra gente, ó, isso aqui é Kate Pop, isso aqui é cantor. A gente só apertou a mão dele mesmo e largou ele de mão. Quando foi à noite, Pinto chegou lá no quarto que tava eu, Serralheiro, Romildo, Valtinho, todo mundo deitado lá e Júnior Black. O Romildo chegou, olha, esse Pinto chegou, achei outro melô do Batman e não dou pra ninguém. Quebrou o disco e jogou lá no quarto. Eu juntei os 2 pedaços, juntei lá, o Kate Pop. Eu digo, Júnior Black, esse cara falou com a gente lá na loja, de lá pra cá, não olhamos mais ele. Não olhamos mais. Depois disso, nós encontramos com o Jimmy Londo dentro de uma pastelaria. Jimmy Londo. Oferecemos uma carona pra ele, não quis. Depois, Eric Donaldson, eu fiquei várias vezes. A primeira viagem eu encontrei lá com o Eric Donaldson, ele gravando o Melô da Arrastão, aquela música Give Me Some Love, dentro da Dynamic Sounds. Tava eu e Knives, nós fomos primeiro na loja de Gregory, falamos com Gregory. De lá nós fomos para Dynamic Sounds. Encontramos com Byron Lee? Não, Byron Lee já foi depois de Eric Donaldson. Ele chegou, eu digo, Nice, isso ali deve ser algum cantor. Ninguém conhecia Eric Donaldson pessoalmente. Aí ele entrou, Nice perguntou pro porteiro, não, é Eric Donaldson, ele vai gravar agora. Vocês não podem entrar aí. Nice subornou o porteiro com 2 pacotinhos de café, rapaz, do Brasil. Eles são loucos pelo café do Brasil. Deu, ó, vocês entram, mas não vão fazer zoada. Ele cantando essa música. Só tava o instrumental gravado. Give Me Some Love, melô da Arrastão. Nem era melô da Arrastão. E ele foi só jogar só o vocal. De lá ele levou a gente pra casa dele. Lá em Kent Village, que eu pensei Kent Village. Muito longe. Depois ele trouxe a gente de volta, porque lá quase não passava carro naquela época. Aí já tinha encontrado um Byron Lee. E na época, Serralheiro falou que tinha olhado um carro Mitsubishi na Inglaterra. Ninguém acreditou nele. Chamou ele de mentiroso. Que na época Mitsubishi era só aparelhagem de som. Quando nós chegamos na Jamaica, Byron Lee vai chegando. Uma Mitsubishi Pajero.
Aqui nem tinha pajeiro. Aí olha aí, Nácio, aquele velho não tava mentindo, não. Chegou a intermediar algum show? Eu fui por acaso, assim, tinha um holandês hospedado lá no mesmo hotel, ele perguntou, brasileiro, vai ter um show bem aqui em frente, vamos lá. Aí ele disse, não, eu vou chegar muito cansado. Aí, bem aqui em frente, é só atravessar a rua, que lá era um restaurante, aí subia para o auditório. Aí ele, tudo bem, naquela época não existia máquina digital, isso não, eu deixei minha máquina lá no hotel. Entrei e fomos pro show, entramos, aí era circuito fechado a tudo, aí a menina vinha servir a cerveja pra gente. Aí ele disse, brasileiro, vai lá no balcão, pega 2 cervejas lá pra gente. Quando eu chego lá, eu dou de cara com o John Holt. Só que eu fiquei na dúvida. O cara parece com o John Holt. Do nada, John Do Holt. nada. Aí o holandês chegou, tu conhece ele aí? Aí Você tem uma foto, né? Tem a Uma foto. Inclusive, quando eu trouxe, ele tirou a minha foto, o holandês, ele botou 2 cópias. Aí Nice ficou com uma. Eu digo, porque que foto de... Não, isso aqui é pro meu arquivo. Aí ele pegou, tu quer tirar uma foto com ele? Ele quer, esse aqui é John Holt. Esse show aqui é uma pequena homenagem pra ele. Você já conhecia John Holt? Não, eu nunca tinha ouvido falar de Holt. Não, mas já conhecia dele. Tá. Eu Sim, nunca sim. tinha contato com ele. Isso. Mas já tinha muito LP dele. Ah, sim. Aí eu falei pra ele que eu tenho praticamente a coleção toda lá em casa. Ah, Aí ele, você é da onde? Eu sou do Brasil. Aí ele pegou, posso tirar uma foto contigo? Ele pode. Ele tirou a foto comigo. Aí ele disse, no outro dia ele já ia voltar pra Londres. Estava mandando ele embora em Londres. Aí também eu peguei, voltei lá pro hotel. O cara tirou a foto com a máquina dele. Ele disse, eu vou passar um mês aqui na Jamaica, quando eu for pra Amsterdã, eu mando tuas fotografias. Tá bom. e Aí fez, né? Depois ele viu. Depois ele enviou. Eu até pensei que ele não fosse mais enviar. Depois de 3 meses que ele enviou, que ele mandou pra casa da minha mãe. Ele falou, chegou uma carta aqui do exterior, vem buscar. Aí era ele. Quando eu fosse na Inglaterra, para dar um pulo na Holanda, ele ia gostar muito. Falei, tudo bem. Mas nunca cheguei lá na Holanda. Tá, você chegou a ir a alguns shows lá e chegou a intermediar algum? Sim, contratar sim. alguém assim? Só voltando no show da Jamaica, eu fui no show, mas eu praticamente não entrei. Tava a Ernie Smith e o Roy. Mas eu peguei, só fui até um certo ponto, depois eu voltei. Não, eu vou guardar esse Mas chegou a contratar alguém para fazer show Sim. aqui em São Luís? Contratei Eric Donaldson e Dona Mary. Dona Mary. Na Inglaterra, eu estava na Inglaterra e Enéas Motoca ligou lá pro hotel, que era para eu passar na casa dele. E lá ele me apanhou, eu entrei no carro e a gente foi para lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei lá, o pôster dela. Aí eu perguntei, Enéas, essa aqui não é Dona Mary? É, porque Pinto tá querendo levar ela pro Brasil. E ele pediu que eu fizesse contrato com ela, que assim, acabou que eu que fiz o contrato com o Jeff. Aí eu trouxe o contrato, liguei para Pinto, na época, como é que manda a Inés fazer contrato aqui, como é que tu vai fazer esse negócio aí? Aí ele, qual a exigência da cantora aí? Ele, 50% adiantado. Aí tudo bem. Pode assinar o contrato? Pode. Botei a Nelson como testemunha, trouxe o contrato, entreguei em mão para eles aqui. Depois disso, foi na Jamaica. Um belo domingo eu tinha discutido com a Eva Jones. E ele, tu não vai na praia amanhã? Eu digo, não vou ficar no hotel. Quando foi no outro dia, no domingo, Pinto ligou para mim que era para ir na casa de Eric Donald. Ele ligou, Pinto, a Eva não vem aqui hoje, ia na casa de Eric, que é muito longe. É como se fosse como daqui para Bacabeira. Aí ele ligou, não vou não. Eu digo, rapaz, vai lá, vai. Pega o táxi do hotel e deixa que eu te passo dinheiro. Aí eu fui lá. Cheguei lá e não tava, só tava a mulher dele. Ele, olha, ele não tá, ele tá fazendo gravação em outro país aí. Mas ele vai me ligar meia-noite. Digo, diz pra ele que tá aqui o código da passagem dele. É o Pinto, lá de São Luís, já tem 50% adiantado na conta dele, que é pra ele cantar que foi até o último Sanfolia que teve aqui. Então ele pegou, tudo bem, eu te retorno assim que ele me ligar. Ela foi ligar de volta, era quase 5 horas da manhã. Aí eu peguei ele, ela disse, olha, já falei com ele, amanhã ele já tá saindo de lá, tá indo pro Brasil. Quando eu cheguei aqui, na época tinha dupla Itanate, eu vim fazer o programa com o Tony Tavares. O Tony Tavares estava com 2 abadás, não vai no show que ele cantou na Litorânea, dançando com Rosiana Sarney. Aí digo, não, eu não gosto de shows. Deixa, dá para outro fazer, eu não quero não. Aí ele me entrevistou, foi você que fez o contrato, não diretamente com ele, mas com a esposa dele, que ele não se encontrava na Jamaica. Então foram 2 shows que articulados por mim. Em 95, você estava na Jamaica e você ouviu a notícia que Darryl Wilson havia falecido. Isso. Você fez uma transmissão. A primeira transmissão feita direto da Jamaica para um programa de rádio. Isso foi com o Carlos Nina, é isso? Carlos Nina, tava eu e Júnior Black na Jamaica. A gente estranhou, tava tocando música de Darryl Wilson, que lá eles não gostam dessas músicas assim, mas é dancehall, aquela música. Aí foi que nós pedimos informação, essa música eu tô tocando nas rádios, ele, porque Darryl Wilson morreu. Aí ele, parece que foi cirrose hepática. Então,
A Jamaica ela é 2 horas atrasada daqui. Coincidiu na hora do programa de Carlos Minas. O programa de Carlos Minas tá no ar, uma hora dessa. Vamos ligar daqui, ligamos direto do Orelhão. Aí deram notícia em primeira mão. Aí a menina bota a gente no ar aí, que dá uma notícia de primeira mão. Tá eu e o Júnior Black aqui na Jamaica. Aí o Júnior Black falou, eu também falei, ó, acabou de falecer The Roy Wilson aqui, assim, assim, assim. Então, ao mesmo tempo que tava tocando as músicas de The Roy Wilson na Jamaica, tava tocando aqui também. Carolina cancelou a programação todo dia das músicas e botou só música de The Roy Wilson. Uhum. Foi uma homenagem paralela. Uhum. Como Melody Chiquitita, Ah, que foi um sucesso paralelo. também. Lá na Jamaica. Descoberto por você. Foi em 91? 94. 94. Isso. A música tinha acabado de Tinha acabado de ser lançada. você trouxe, estourou. Só contar rapidamente pra gente, pra fechar o podcast, quero te fazer mais uma pergunta. Quando você encontrou Chiquitita na Jamaica, você trouxe pra cá, ninguém quis tocar? Ninguém. Eu fui esculhambado no espaço aberto. Eu levei essa música, eu passando na Avenida da Jamaica lá, a lojinha do outro lado. Inclusive a Arábica Records. É o mesmo que tá no rótulo. Sim, sim. Aí eu entrei na loja, cadê o disco que tava tocando agora, pô? Qual é a música? Ele sabia em que? Aí ele pegou, eu digo, quanto é? Ele, na época era $200 jamaicano, fácil de R$5. Aí eu peguei e paguei. Trouxe, lancei 4 músicas no espaço aberto e ela foi a última, só pra estar na brincadeira. Ferreirinha pegou o microfone e me disse, rapaz, tô trazendo muito reggae bonito, mas isso aqui é uma bomba, isso aqui não presta. Eu peguei também, eu fiquei da minha, fiquei tomando minha cerveja lá, fui embora. Depois de 5 dias, Mr. Sam falou em casa, que era Cibar, né? Cibar, isso. Ele e Machado, da Veracruz. Isso, da Veracruz de Machado. Isso. Rapaz, cadê aquela música que tocou no espaço aberto que eu tava lá? Ele falou, rapaz, tu vai querer rodar aquilo? Eu digo, vou rodar isso ali. Aí eu peguei e vendi o disco pra eles. Machado não tinha dinheiro pra me pagar nada, ele me deu um celular. Motorolazão. Pode levar. E eu tava gravado, já tinha gravado ela com o meu nome. Passou a ser um mês, rapaz. Ferreirinha foi lá em casa com o Antônio José. Rapaz, cadê aquela porcaria que tu rodou lá do espaço aberto? Digo, qual? Eu já sabia qual era ali. Rapaz, aquela música lá que tu botou, que eu falei mal daquela música ali. Rapaz, eu saio na porta da minha casa, tem até criança pulando amarelinha cantando essa música. Eu quero rodar isso se tornou um hino também, né? Na Pois Jamaica, é. tô falando, a questão do sucesso paralelo, né? Pois é. Aí eu peguei, tudo bem, tá aqui, mas só tem ela com o meu nome. Ele, não, eu rodo, eu só não toco com o nome de outra radiola. Aham. Quando ele foi botar a música no espaço aberto, eu peguei o microfone, olha. Há um mês atrás, Ferreirinha falou mal dessa música. Hoje ele vai rodar lá com o meu nome, que é pra ele procurar respeitar as músicas, os ritmos. Quando ele botou, o pessoal gritaram lá. E foi um sucesso danado até hoje essa música. Eu quero para fechar o podcast, uma pergunta. Há pouco tempo a gente perdeu o Júnior Black. O Júnior Black era um grande amigo teu. Eu queria que você falasse do Júnior Black pra gente. Viajou muito a Jamaica, trouxe muita coisa. Você e o Júnior Black trouxeram assim, músicas que até hoje tocam em São Luís, sem desmerecer nenhum outro viajante. Tá? Mas eu queria que você falasse do Claro, Júnior Black. com certeza. O Júnior Black, no bom sentido assim, ele era a minha pedra no sapato na Jamaica. Nós fizemos umas 4 viagens juntos. Aí depois a gente descobriu que não dava para viajar nós dois. Porque eu descobri vários endereços, ele também, então nenhum passava para o outro. E a gente estava no mesmo hotel, quer dizer, a gente saía para um lado, o outro saía para o outro. Então, rapaz, vou procurar fazer minhas viagens independentes, fora das programações de Júnior Black. E eu descobri vários endereços também, e eu passei também para ele, né? Inclusive um dos maiores colecionadores lá, maiores vendedores de disco até hoje, esse camarada lá, só eu até agora que sei o endereço dele. O outro, quem sabia, era o Júnior Black, mas o Júnior Black infelizmente faleceu. Eu dei vários endereços para ele, também dei esse pra ele. Tanto ele achou Melodia Inocente, essas músicas, tudo na casa desse camarada. Quem trouxe Barriga de Fátima foi você? Fui eu. Na mesma safra... Don Taylor. Don Taylor. Na mesma safra do Melô da Raça. Uhum. Foi Raça, Bairro de Fátima, Melô da Gaita, tudo só numa viagem. Como é que era o Júnior Black? Júnior Black, ele parecia assim Ele era desenrolado na Jamaica. Ele era desenrolado. Ele descobriu endereços. Eu digo, ó, tem um endereço ali, mas eu só te passo se tu me disser um dois teu também. A gente ficava trocando de endereços. Uhum. Depois a gente começou a viajar independente, assim, cada um ia numa data. Então, ele era um cara muito desenrolado. Ele trouxe muito sucesso mesmo. Eu viajei mais vezes que ele, trouxe muito disco, mas também ele trouxe muita música que é sucesso até hoje. E como pessoa? É um cara fora de série, muito bacana. Infelizmente, ele adquiriu Alguns problemas de saúde? problemas de saúde, mas um cara fora de série, muito bacana. Não brigava com ninguém de festa, não discutia o com reggae ninguém. perdeu um grande nome. Um grande nome. É um cara que é muito carismático, Júnior Black. De uns tempos pra cá, ele E criava oportunidades. Criava. Se tornou um grande amigo meu. Ia muito na minha casa, a gente ficava lá conversando. E depois ele se aproximou de ti também. Sim, a gente fez um evento Depois juntos. tocamos onde- regras antigas. Isso, ele foi homenageado, você também. Pois é, no mesmo dia.
Pois é. Então era um cara muito bacana, pô, muito bacana mesmo. Foi uma perda muito, muito grande pro reggae. Grande Sandro, obrigado pelo bate-papo. Tem muita história para contar. Muito Eu te agradeço mesmo. por vir aqui para conversar comigo no imirante.com. E a gente abre espaço para que as pessoas possam vir aqui também conversar com a gente, falar suas histórias, falar sobre suas viagens à Jamaica. Tem tanta coisa que a gente precisa explorar, que precisa registrar. E o podcast está aqui para isso. E eu me sinto privilegiado de poder conversar contigo. E eu me sinto meio lisonjeado também, agradeço muito pelo convite e sempre estarei à disposição para prestar algum esclarecimento sobre o reggae da Jamaica, tudinho, minhas viagens, pode contar comigo. Só para fechar, tem viagem aí. Tem viagem em setembro. Grande Sandro. E ele, quando ele voltar da Jamaica, ele vai conversar novamente com a gente. Com certeza. Eu quero saber, eu soube a Jamaica quando você viajou de 91 até, qual foi a última viagem? 2013. 2013. Agora eu quero saber como é que tá a Jamaica nos dias atuais. Tudo bem. Tudo bem, Pode Sandro? contar comigo. Bate uma vez. Aqui, obrigado. Valeu, galera. Não esquece de se inscrever no nosso canal, imirante.com. Reggae Point volta em breve. Valeu!